As crianças menorzinhas já estão falando assim: mamãe, o que é esse coronavírus? Mamãe, o que é esse bichinho que não nos deixa sair de dentro de casa? Como é que as mamães estão fazendo para explicar para as crianças menores o que é o coronavírus? O que é isolamento social? É sobre isso que eu converso agora com a psicóloga Camila Santiago. Camila, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente. Eu acho que é um pouquinho difícil quando a gente se fala em crianças, né? Sobre as crianças. Como explicar para elas sobre o Covid-19? Então, estamos passando por uma fase que jamais imaginássemos que iríamos passar, né? Os pais, eles até estão me procurando nessa fase com um pouco de dificuldade de como lidar com a situação, né? Porque não é só o vírus em si, tem o vírus, tem as mudanças comportamentais, né? As mudanças, a questão do isolamento social. Então, nós não podemos chegar e colocar as crianças em isolamento social sem ao menos explicar para elas o que está acontecendo, né? O que permeia isso tudo. Então, o que eu tenho conversado muito com os pais que, de acordo com a idade da criança, que consigamos fazer uma explicação a eles para que eles consigam entender o que está acontecendo ao redor. É necessário, né? É necessário, sim. Crianças mais novas, o mais importante, lógico que a gente tem que filtrar muito o que está falando, né, com as crianças, e conforme as crianças vão tendo uma idade mais elevada, a gente pode explicar com mais clareza. Isso, com mais profundidade. Mas os mais novinhos, assim, eu sempre peço para os pais para a gente trabalhar muito a questão da importância de lavar a mão, da higiene, para eles poderem entender, até porque senão eles saem de casa, agora eles veem todo mundo com máscaras e eles não conseguem entender o que está acontecendo. Então, explicar de uma forma lúdica para os pequenininhos, através de história, até mesmo com as brincadeiras. E os maiores, é muito importante a gente colocar já um pouco da pitada da realidade e da importância desse cuidado. O que eu peço muito, assim, o que eu pontuo muito é que se nós, adultos, muitas vezes já ficamos muito impactados com aquilo que nós vemos na televisão, é uma coisa que nos toca muito, eu peço que os pais sejam a ponte para fazer essa explicação para os filhos e não deixem eles terem esse contato diretamente com as mídias, com os telejornais, com aquilo que eles encontram na internet. E a ansiedade, como lidar com a ansiedade da criança com medo? Querendo ou não, muitas crianças os menores eu acho que vão levar aquilo de boa, né? Os maiorzinhos já vão ficar um pouco mais ansiosos. Como lidar com essa ansiedade? Então, eu acho que até antes de lidar com a ansiedade das crianças, temos que nós ver e constatar como é que está a nossa ansiedade, né? Porque muitas vezes nós também nos tornamos um pouco mais ansiosos nesta fase por ser uma fase nova, né? Por ser uma situação que nós nunca vivemos antes. Então, eu acho que é importante nós controlarmos a nossa ansiedade, conseguimos achar um nível tranquilo para poder tratar e lidar com essa ansiedade da criança nesse momento. Porque, logicamente, é um período que as crianças tendem a ficar um pouco mais ansiosas porque muda tudo, né? Muitos pais estão em casa, eles não têm aula, então muda toda a dinâmica, né, familiar. E isso que eu falei em questão das mídias, de filtrar aquilo que vai, né, a informação que vai para a criança, é importante porque, assim, vamos supor que uma criança de 5, 6 anos pegue uma informação cortada, uma informação não inteira pela televisão, sei lá, e ouça, morreram 400 e poucas pessoas. Ou eles veem as pessoas sendo enterradas, né? É o que está passando muito na mídia. Então, eu acho que a gente cuidar disso já é uma forma da gente cuidar dessa ansiedade da criança. Camila, já é meio que natural as crianças quando estão em casa, seja no final de semana ou na folga de tarefa escolar, elas irem para o computador e irem para o tablet, né? Como limitar isso? Tem como impor limites?
Esse é um dos grandes questionamentos que os pais estão me trazendo, né? O que eu sempre preconizo e sempre tento passar para os pais que é importante, lógico, eu gosto de dizer que é cada um dentro da sua realidade, né? A gente não pode engessar e achar que isso vai funcionar na casa de todos. É importante manter uma rotina, né? E mantendo essa rotina, eu acho que a gente consegue mediar de uma forma melhor o uso dos eletrônicos, porque por si só, com quarentena ou sem quarentena, a maior dificuldade dos pais é conseguir lidar com essa questão do tempo, quanto tempo eu deixo, quanto tempo eu não deixo. E agora com a questão da quarentena, logicamente, muitos pais, né? A gente tem várias situações. Alguns pais estão em home office, outros pais voltaram a trabalhar e não tem com quem deixar os filhos, né? Muitas vezes não podem contar com os avós por serem grupo de risco. Então as crianças, às vezes os irmãos mais velhos cuidam. É que estão cuidando. Exatamente, os irmãos mais velhos ou até mesmo favores de um vizinho ou coisa assim. E logicamente nessa fase eles acabam abrindo um pouco mais a guarda e deixando a criança um pouco mais à vontade. À vontade. E esse à vontade, automaticamente elas fazem o que elas querem. Exatamente. E não tem como impor limites. Na realidade, tem como impor limite, sim, mas muitos pais acabam não impondo esse limite para não entrar num ambiente mais conflituoso, sendo que a gente já está passando por uma fase um pouco mais difícil. Então, alguns deles vêm com aquele pensamento, deixa, é quarentena, vamos abrir um pouco a guarda. Mas assim, o que eu sugiro a gente pode, eu acho que a gente, né, pode ser um pouco mais flexível, só que vamos pensar que daqui a pouco a quarentena vai acabar, as aulas vão voltar. E eles vão achar que eles vão poder continuar fazendo o que estavam fazendo. E a vida vai voltar ao normal. E aí depois é muito mais difícil para a gente também conseguir reverter e trazer essa criança de volta para essa realidade de dia a dia. Então, por isso é que eu peço, assim, a gente pode ser um pouco mais flexível, por exemplo, durante a semana, numa rotina normal. Eu sempre sugiro para os pais que não passe, dependendo da idade da criança, obviamente, uma criança de 6, 7 anos que não passe de 2 horas por dia. Mas eu vejo que hoje tem pais que falam para mim, ela fica 6, 7, 8 horas por dia. Camila, então como entreter as crianças para tirar elas um pouquinho então dessa rotina aí de videogame, de games, de computador, enfim? Como estamos tendo que ficar mais dentro de casa, temos que criar esses novos hábitos dentro de casa. Então, eu acho legal chamá-los para a cozinha, para fazer uma receita. Tão gostoso, sabe? né? Isso, em família. Até mesmo para poder fazer uma arrumação nos brinquedos, sabe? Fazer coisas dentro de casa e que involuntariamente vai acabar engajando a família inteira. Então, eu acho que isso é uma forma muito bacana para entreter e até mesmo para a gente poder consolidar ainda mais esses vínculos familiares que acabam ficando meio soltos na rotina e no dia a dia. E tem tanta criança que adora ir para a cozinha e que normalmente os pais não deixam, né? Isso, exatamente. Então, uma oportunidade de deixar aí as crianças fazerem um bolo, a sua própria saladinha de frutas, seu próprio lanchinho. Isso. É uma opção também, né, de distrair um pouco, assistir um filme juntos. Isso. Deixar fazer a própria pipoca. Sim, tem várias coisas dentro de casa que a gente consegue, que são obrigações diárias, mas que a gente consegue agregar as crianças junto. Camila, quando você fala em manter uma rotina, não seria a rotina normal da semana, mas seria uma rotina de quarentena. Eu acho importante montar, pais e filhos sentarem e montarem essa rotina, né? Obviamente que a criança que estuda de manhã não vai precisar acordar às 6h30 da manhã para seguir uma rotina, mas penso eu que assim, ter os hábitos consolidados, tá? Vamos acordar 9 horas, aí tem a aula pela internet, depois faz um lanche, brinca um pouquinho, depois do almoço temos o período ali de 1 hora para colocar as coisas da escola em dia, né? Rever algum conteúdo, depois pode brincar. Então, assim, é importante, a criança precisa criar, ter esses horários certos, até porque eu acho isso importante para as mães que estão em home office, porque elas também não precisam estar aí essas 24 horas grudadas nos filhos, né? Elas também podem exercer os papéis delas enquanto profissionais que estão dentro de casa, que eu acho que as mães estão
elas estão muito angustiadas porque elas estão tendo que exercer o mesmo papel dentro do mesmo ambiente. Mãe, profissional, dona de casa, isso está trazendo muita angústia. Então, por isso é que eu penso que essa rotina é importante, tanto para as crianças quanto para as mães. Né? Eu vejo que para as mães está muito difícil, porque as mães não estavam mais tão acostumadas a ficarem com os filhos um tempo tão longo. Então, eu acho que, de certa forma, vamos aproveitar esse momento, vamos, por mais difícil que seja, vamos curtir, vamos assim, estar presentes nas pequenas descobertas das crianças, né? Eu acho que isso é bacana porque muitas mães não têm oportunidade de fazer isso na rotina corrida do dia a dia. Então, já que agora a gente está tendo esse tempo, eu sempre digo, vamos tirar o bom do ruim. Eu acho que isso é muito bacana.